e vou fazer o que tiver que fazer pra ser rico. Não vou aceitar sofrer bullying por ser pobre nem fudendo. Você teve algum momento de escassez na sua vida? Sim. Nunca tive momento de escassez de, tipo, faltar comida, nem nada. Mas naquela época era permitido bullying. E eu sempre, por estudar nessas escolas muito boas, então eu estudei, na melhor escola de Santo André, aí depois fui pro Bandeirantes, que na época era a melhor escola de São Paulo. E meu pai, ele sempre fez muito esforço para que eu tivesse a melhor educação possível. E aí ele tinha um Voyage totalmente fodido. E aí eu via meus amigos chegando de Audi, BMW, Mercedes, e meu pai chegando de Voyage, porque meu pai não tem ego nenhum. Inclusive, beijo pai, obrigado pela educação que você me deu. E eu via meu pai sendo CLT, se esforçando, ou seja, gastando menos, para que eu tivesse a melhor educação. E aí eu chegava na escola, me zoavam um carro que meu pai tinha, esse tipo de coisa. Então, sempre fui zoado meio que de pobre, e a gente não era pobre. Mas não era normal falar de dinheiro, então eu nem sabia que meu pai tinha dinheiro. Meu pai tava andando de Voyage velho. Por opção. Porque ele não tinha ego, nem vaidade, nem orgulho nenhum. Pra ele tanto faz, se levava do ponto A até o ponto B, pra ele tava ok. É mais ou menos uma linha, tipo, do Barça, assim, sabe? Tipo, se tiver que andar de metrô, meu pai anda de metrô direto. Então, mas naquela época não se falava tanto de dinheiro, então eu me sentia pobre. E aí eu via meus amigos que às vezes, sei lá, o cara podia ter um Audi A7, mas que era financiado e eu não sabia. Então, na época tinha um tabu para falar sobre dinheiro. E eu tinha essa percepção de que eu era pobre porque me zoavam de pobre, mas não porque eu era. Então, eu prometi para mim mesmo, falei, vou mudar de vida, porque eu não sabia. Eu era classe média, provavelmente eu devia ser classe média. Quando eu nasci, classe média baixa, e quando meu pai aposentou, classe média alta, porque ele foi subindo no ranking da empresa, que deu um puta de um azar, porque quando ele aposentou e ficou classe média alta, aí eu já tinha saído de casa, aí eu me lasquei, velho. Então eu tinha esse tabu, assim. Mas você se desenvolveu, né? Foi bom, tipo, porque eu falei, vou ter que trilhar meu próprio caminho e vou fazer o que tiver que fazer pra ser rico, não vou aceitar sofrer bullying por ser pobre nem fudendo. E o trading, cara, como que surgiu na tua vida aí? Cara, isso foi estranho, porque eu estudei na PUC, que é o maior, acho que, antro de esquerdalha de iPhone que tem. E durante a minha experiência na faculdade, eu fiz amizade com mais uns 2 ou 3 amigos que falaram, esse negócio não dá certo. O coletivismo, o socialismo, não deu certo em muitos países. E 2 desses meus amigos, que inclusive hoje são meus sócios, já vinham de uma família mais abonada. E eles sabiam que eu manjava muito de Excel, já tinha feito vários cursos de Excel. E eu falei, como a gente não tem muito dinheiro, apesar deles terem dinheiro, vamos fazer trade junto e eu fico com 20% do lucro líquido e eu faço os backtests. Para você ter ideia, antes de fazer o primeiro trade, eu me formei em 2010 em economia. Antes de fazer o primeiro trade, a gente demorou 2 anos só fazendo backtest, estudando o mercado financeiro. Então hoje o cara faz um curso de 2 dias e acha que está preparado. A gente ficou 2 anos fazendo backtest antes de fazer o primeiro trade. Começamos pequenininho, fomos ganhando confiança, inclusive da corretora, ao ponto que a gente ficou tão grande e assertivo e acertando muito, que a própria corretora que a gente operava deu uma carta de fiança pra gente poder alavancar mais do que poderia. Então a gente era muito acertador. E isso day trade? Ou? Não, a gente tentou day trade e não conseguia. Naquela época, pouca gente tinha home broker ainda, em 2012. A gente batia a ordem no telefone. Então, queria comprar um contrato de boi, um contrato de milho, tinha que ter na outra ponta uma BRF, uma JBS. A gente começou a ficar realmente grande, assim. Você operava bastante milho, boi? Operava bastante milho e boi. A gente percebeu que dólar a gente não conseguia performar bem, índice mais ou menos, juros, ok, conseguimos ganhar um dinheirinho, porque naquela época também
tinha muita corretagem. Então, quando os custos eram maiores, né? Quando a Clear zerou corretagem, eu falei, putz, se fosse há 5 anos atrás, a gente ia estar nadando de braçada. E não era o caso. Então, às vezes, quando a gente ganhava, a gente perdia uma parte em corretagem, e quando a gente perdia, a gente tinha que pagar a perda mais a corretagem. Então, era muito complexo fazer day trade ali em 2013, 2012, 2013. E a gente percebeu que milho, commodities agrícolas em geral, seguiam tendências mais longas. Aí a gente partiu para o swing trade, e a gente percebeu que quanto mais a gente ficava numa tendência, mais dinheiro a gente ganhava. Quanto menos você mexia, melhor era. Tanto que o meu livro chama Buy and Foda-se, que é uma versão do Buy and Hold, porque é tipo, qual versão autoral do Buy and Hold. A versão de doido do Buy and Hold, que é qual empresa que você quer ser sócio, que caso você morrer, você não ficaria preocupado, sabe? Então, tipo, aquela que você compra com mentalidade de sócio. Tem assim. ideia de passar pela prova do tempo. E aí a gente foi operando milho, boi, e esticando cada vez mais o horizonte de tempo. Até que chegou uma hora que a gente estava com muita posição, assim. Muito posicionado em milho, em boi, um pouco em dólar também. Aí veio o Joesley Day. E aí eu perdi 150 mil reais em 1 minuto. E aí eu achei que eu ia ter um treco. Aí eu falei, 150 mil reais, você está falando de que não, ano? Eu dei um refresh na hora que o mercado abriu. Falei 150 mil reais. De que ano que a gente está falando? Foi 2017. Já era mais grana do que atualmente. Putz, era uma puta grana, assim. Era basicamente o que eu deixava de garantia para poder alavancar e tal. Tive que conversar com o dono da corretora. Tive que vender meu carro para pagar. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas quem opera mercado futuro, se você perde hoje, você tem que pagar amanhã. Se você ganha hoje, você recebe amanhã. Então é em D+1. Então eu tive que vender meu carro com deságio. Tive que pedir 30 mil reais emprestado pro meu pai para manter as posições, porque eu achei que o mercado estava muito estressado e que não ia se manter. Mas naquele dia eu escrevi, quando eu recuperar esses 150 conto, eu vou para um jogo que não é soma zero. Porque o trade é soma zero. Se eu compro um contrato de dólar e você vende um contrato de dólar e alguém vai ganhar, alguém vai perder. Eu vou ganhar, você vai perder e vice-versa. Eu falei, eu quero ir para um jogo que não é de soma zero, eu quero ir para um jogo de ganha-ganha. E eu falei, putz, sei lá, eu tinha 7, 8 anos de mercado, falei, eu acho que isso está na educação, assim. Está numa população de 210 milhões de brasileiros que não sabem cuidar da grana. Então, você falou que eu fui um dos pioneiros, mas já tinha Primo Rico, Nath Arcuri, já tinha vários expoentes. Eu falei, mas eu acho que eu sou o único roqueiro maluco que já ganhou, perdeu, testou várias coisas. Então, eu criei um subnicho dentro das finanças que eu não tinha nenhum competidor claro ali. E você teve muitas experiências, né, cara? De skin the game. Né? Uma montanha russa da porra, assim. Então, eu poderia falar e eu falo até hoje, sem a menor vergonha, que, tipo, foram esses erros, principalmente de alavancagem e de perder o controle da situação, que vai totalmente contra o estoicismo, que me forjaram a ser um bom investidor hoje e talvez, eu espero, um bom educador. É o que eu tento ser. Rocket Trader é uma plataforma inovadora desenvolvida para atender as necessidades dos traders, oferecendo uma experiência de trading com foco em estabilidade, performance e segurança, em versão web e app, sendo compatível com diversos sistemas. Ela garante estabilidade e versatilidade, permitindo que você opere com confiança e flexibilidade. E sabe o que é melhor? Ela é compatível com Android, iOS, Mac e Windows. Faça suas operações serem mais eficientes. Acesse a oportunidade na link da bio do perfil.